Este programa é oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. Alma luz, caminho, uma solução para si. Há esperança sim, há esperança sim, há esperança para ti. Olá, hoje gostaria de lhe falar sobre o seu e o meu valor. A propósito de alguns acontecimentos recentes que têm trazido ao de cima a questão racial, vejo a necessidade de todos nós relembrarmos onde está o nosso valor. Mas deixe-me dizer-lhe primeiro onde o seu valor não está. Não está na sua raça, cor ou cultura. Também não está nas suas habilitações académicas, cursos, habilidades intelectuais ou outras que possa ter ou vir a desenvolver. Não. O seu valor também não está no que os outros pensam ou falam a seu respeito. E também não está naquilo que nós próprios pensamos e sentimos acerca de nós mesmos. O nosso valor é único, incalculável e permanente. E eu repito, o nosso valor é único, incalculável e permanente. E esse valor foi-nos atribuído não por homens falíveis e ilimitados, mas pelo ser mais sábio, inteligente e perfeito na sua ação, e eu refiro-me ao próprio Deus. É importante lembrarmos que todos nós somos obra e criação de Deus, mas não uma obra qualquer. Somos, aos seus olhos, aos olhos do Todo-Poderoso, do ser mais fantástico e inteligente, nós somos especiais. Quando Deus criou os céus e a terra e tudo o que nelas há, está escrito nos primeiros capítulos do livro de Gênesis que foi a última criação de Deus a que foi considerada a sua obra-prima, isto é, o ser humano. Depois de tantas obras maravilhosas que o grande Criador fez, consideremos os céus, a terra, os mares, as plantas, as árvores, os animais, com toda a diversidade e espécies, obras as quais Deus considerou como bom. Foi, contudo, o ser humano aquela obra a qual Deus declarou como sendo muito bom, ou seja, a sua obra por excelência. E o nosso valor está aí, na forma como Deus nos criou e avaliou. Somos a sua obra-prima, a única feita à imagem e semelhança do próprio Criador. Somos, por isso, de valor incontável, acima de qualquer outra coisa. É assim que Deus nos viu e é assim que Ele ainda hoje nos continua a ver. E essa é a parte fantástica. É que apesar das nossas imperfeições e atos errados, ainda assim Deus continua a ver-nos com os mesmos olhos. É difícil para nós entendermos isso, pois a nossa tendência é avaliarmos-nos a nós mesmos e aos outros de acordo com as ações e o desempenho. Se o que fazemos ou o que os outros nos fazem é bom, então damos valor. Mas se porventura o oposto acontece, achamos que já não temos valor. Mas não é assim que Deus nos vê. Ele vê-nos e valoriza-nos para além dos nossos atos e além dos nossos erros. É por isso que, apesar de nós cometermos pecados, erros, falhas, algumas até bastante graves, ainda assim Deus nos ama. E ama de tal forma que enviou o seu Filho Jesus para nos salvar da nossa triste condição. É como se fôssemos uma criança que se envolveu na lama e se tornou toda suja. E agora, cobertos de tanta sujidade, a qual a Bíblia chama de pecado, ficamos tristes a achar que não temos tanto valor. A verdade é que Ele vê-nos para além da tal lama suja do pecado que por vezes nos envolve. Mas a sujidade do pecado leva-nos a olhar para nós próprios e a pensar que já não temos valor. Leva-nos também a olhar para os outros e a pensar, de igual modo, desvalorizando o outro. Passamos então a ver tudo e todos com uma visão suja e completamente distorcida da realidade, onde vemos cores, raças
e tantas outras diferenças como se de aspectos negativos se tratassem, quando na verdade se trata de uma variedade e diversidade perfeita, tal como em todas as obras que Deus criou. Precisamos, sim, que os nossos olhos sejam limpos e que a nossa visão deixe de ser turva e passe a ser mais clara e real. Uma visão correta segundo Deus, o Criador, onde somos todos valiosos e até mesmo com as nossas diferenças e com todos os aspectos positivos, mas também negativos. Precisamos então de deixar Deus limpar a nossa visão, pois é Ele melhor que ninguém que nos pode ajudar nesse sentido. E há muito que Deus quer fazer isso. Deus olhou para a nossa condição e decidiu enviar o seu Filho Jesus para nos salvar. Está escrito então que Jesus veio para nos purificar, nos limpar da sujidade do pecado. E quando aceitamos Jesus, é isso mesmo que acontece. Uma vez retirados da lama e sujidade do pecado, Jesus limpa-nos de modo a restituir-nos o nosso valor e dignidade e passamos a ver tudo e todos de modo diferente. Jesus ajuda-nos a entender o nosso valor pessoal, mas também a ver o valor dos outros à nossa volta. E por isso passamos a ter uma avaliação nutrida de amor, de respeito, de valorização equilibrada, tanto acerca de nós mesmos como de todos. Diz ainda o Salmo 40, versículo 2: Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Diz este verso depois que Ele veio para nos salvar e limpar. Jesus coloca-nos num lugar seguro, onde os nossos passos passam a ser firmes. Ou seja, temos uma nova oportunidade, um novo caminho que Ele nos dá, onde podemos dizer adeus às inseguranças, adeus à miséria e adeus à visão turva. Nesta nova condição e caminho que Jesus nos oferece, aprendemos agora a viver tal como Jesus nos ensinou, amando a Deus em primeiro lugar e amando ao próximo como a nós mesmos. E não olhamos mais às diferenças, sejam raciais ou outras, mas olhamos para nós e para os outros tal como Deus nos olha, com valor, com muito valor. Lembre-se que fomos todos criados à imagem e semelhança de Deus e somos todos nós, sem exceção, obra-prima da mão de Deus. Obrigado pela sua companhia. Eu chamo-me Rui Nunes e este programa foi da responsabilidade da Igreja Novas de Alegria em Toronto. Um abraço. Há uma luz, um caminho, uma solução para si. Há esperança sim, há esperança sim, há esperança para ti. Este programa foi oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center.